Estamos com Bom Dia Cidade e a minha entrevistada de hoje é Amanda Martins, historiadora, e a gente vai conversar um pouquinho sobre umas sugestões para quem quiser entrar um ano com um visual mais exótico, um visual egípcio, que essa é a paixão da Amanda. Amanda, bom dia, obrigada pela presença. Obrigada a vocês, agradeço a vocês pelo convite, muito obrigada por estar aqui para poder falar dessa minha paixão que eu tenho desde os 7 anos de idade. É isso que eu queria te perguntar, como surgiu esse teu contato, como você tomou contato pela primeira vez com a civilização egípcia? Então, Meilin, desde os 7 anos eu tenho essa paixão. Minha avó, né, Dona Miriam, ela adorava também tudo que era ligado ao Egito. E tinha alguns filmes e minha avó, como gostava muito, ela sempre estava assistindo na televisão algum filme relacionado ao Egito. Ela tinha alguns livros, ótimos filmes. E aquilo despertou em mim um interesse. Claro que na fase de criança e adolescência eu não era pesquisadora, nem sonhava em fazer história, não sonhava, não pensava, mas eu achava aquilo tão exótico, tão lindo, tão bonito, tão atraente, tão chamativo. Eu acho assim, é impossível não gostar de Egito, porque é tudo tão misterioso. E é isso que você acha tom que é de mistério, essa sedução que até hoje ainda exerce esse mistério, pessoas, né? Sim, porque milhares de coisas foram descobertas, porém milhares ainda estão para ser descobertas. É algo que não tem fim. Por mais que você leia, pesquise e veja filme, aquele exoticismo ele nunca acaba. Porque os filmes normalmente também são filmes de Hollywood que a gente tem acesso, são filmes que historicamente, às vezes, muitas coisas, até quem é pesquisador, é historiador, vê que tem muita fantasia, porque a gente tem que dar um interesse, né, para a pessoa que não é historiadora. Claro. Se interessar pelo filme. Então, alguns erros históricos acontecem. Mas é um trabalho bacana, né? De você ver de roupas, de cenários. Sim. É muito interessante. E assim, é algo tão diferente do que a gente tem hoje em estilo. Tudo bem, a maquiagem, nós ainda utilizamos a maquiagem, mas o Egito em si é algo tão diferente do Ocidente. Pirâmides, sarcófagos. E é interessante porque a civilização egípcia está muito ligada à religião. Sim, ao espírito, à outra vida, né? Sim, eles tinham essa preocupação. O egípcio em vida já se preocupava como ia ser o seu pós-vida. Todo egípcio tinha esse pensamento. Então ele em vida já fazia tudo para garantir o pós-vida dele. Eu tenho que ter o meu pós-vida garantido. E eu tenho que ter um pós-vida tão maravilhoso quanto é a minha vida nessa terra aqui. Então eu vou fazer de tudo para me garantir lá. E por isso toda essa preocupação com, não só com as pirâmides eram dos faraós, as pessoas mais ricas, mas até a pessoa mais simples tinha essa preocupação de ter um lugar onde descansar, mas ao mesmo tempo ele sabia que ia participar de um outro universo. Assim, em termos, eu pensava antigamente que todos os egípcios teriam acesso a tudo que a elite teve acesso, porque na realidade no Estado egípcio, tanto no Antigo Império, Médio Império, Novo Império, só quem tinha condições financeiras muito abastadas teria um processo de enterramento e garantir o seu pós-vida. Porque era muito trabalhoso, né, o processo de era um gasto enorme. Eram 70 dias no processo de mumificação. Fora todo um aparato, fora a parte de extrair os órgãos, o sacerdote tinha que fazer isso, fora o livro dos mortos, que só quem poderia comprar. A partir do final da 17ª, início da 18ª dinastia, o clero em Tebas criou um livro dos mortos. Na realidade, criou uma garantia para que a elite local, que trabalhava geralmente ligado ao palácio, ao Estado egípcio, tivesse acesso ao pós-vida, um pós-vida tranquilo e sem perigos, de riqueza e alegria. E todos os filmes fazem questão de mostrar aquela história da múmia que volta dos mortos para estar
retornar à vida das pessoas, daquele o Retorno da Múmia mesmo, você vê eles com o Livro dos Mortos e lê, aí a múmia, quer dizer, criou-se toda uma fantasia que é interessante, né? E dizem que muito em torno da morte do Carter, que foi quem descobriu a tumba de Tutankhamon, e do próprio Lord Carnarvon, que foi quem patrocinou as escavações, que eles teriam morrido em função da maldição da múmia, que a gente sabe que é mais uma... Sim, é uma interessante, fantasia. Não deixa de ser engraçado. Vem de livro, vem de filme. Mas não foi isso que aconteceu na realidade. Porque pesquisas feitas na Inglaterra, na Alemanha e na França comprovaram que nada mais do que bactérias que estavam lá aprisionadas durante centenas, milhares de anos. Nós não temos anticorpos de defesa, a pessoa coloca a mão, respira aquele pó, aquele ar, se impregna e a bactéria toma conta. Então não tem nada a ver de maldição, mas é claro, vende livro. É curioso, é divertido. O Egito, ele vende. Por isso que as pessoas gostam tanto de explorar esse tema. Porque vende, porque eles botam um marketing tão forte ao redor de mulheres maravilhosas, produzidas quase sem roupa, porque eles acreditavam que as mulheres andavam naquela época só de topzinho. Não era bem assim, né? Mas então o Egito ele funciona muito bem, funcionou para Hollywood e funciona muito bem para cá. Então você é uma coisa que atrai tanto que vende. Então eles botam 10% de história e 90% de fantasia. Eu mesma sempre fui fascinada por história antiga, isso também em função da paixão do meu avô materno. Todo mundo tem alguém da família que ama. Passa, eu tenho coleções de livros, esses que saem em bancas, tudo, né? Eu tenho lá guardado, quer dizer, eu li muito e vi muita coisa. E eu adoro, acho que fugir um pouco dessa vida maluca que a gente está hoje. Claro que a vida também antigamente não era fácil, não tinha, acho que o maior medo que eu sempre tive de ter viver uma vida como era nessa época com relação à saúde. Já pensou arrancar um dente nessa época? Você já pensou? Tá louco? Talvez no Egito não fosse tão ruim, porque a medicina deles era muito avançada. As técnicas que eles criaram de toda essa mumificação, de deixar o corpo lá com natrão. Para tirar a gordura, tudo muito tirar caro. Os órgãos. Né? Por isso tirar o cérebro elite, pelo nariz. Pelo nariz. Era uma coisa, porque tudo degrada, então eles não conseguiriam mumificar se deixassem os órgãos internos. Sim. E é muito interessante. Tinha todos uns produtos e um aparato, e junto com isso a parte religiosa, porque porque o egípcio ele não pensava só religião, e a vida cotidiana, para eles tudo fazia parte de um todo. O cosmos era algo, era uma ordem, tudo interligado. Política, economia, tinha que caminhar junto com a religião, não tinha como separar. Então tudo para eles era muito importante. Os deuses, o sol, a terra, a água, a religião e o comércio. Né? Então eles precisavam ter isso tudo muito interligado para que a paz, a prosperidade continuasse fluindo. Culto aos deuses, culto ao faraó, culto às estátuas nos templos, para que a prosperidade sempre chegasse. Deixa de ser muito diferente do que é hoje. A gente tem esses cultos, só que outras figuras que têm pés de barro. Estou dizendo que na época ninguém era perfeito, não, porque os faraós também cometiam muitos crimes, tinha jogos de interesse lá pelos subalternos. Como o ser humano sempre foi o mesmo e tem sido o mesmo desde o seu surgimento. Desde que o mundo só que o Egito tem toda essa fascinação. Sara, a gente tem algumas imagens aí para a gente comentar? Você conseguiu? Olha só, olha aqui a maquiagem. O que você fala desse tipo de apresentação das mulheres? Então, esse tipo de apresentação, é importante a gente definir o seguinte. Isso é uma fantasia, né? Sim. Em cima do que Essa fantasia, na realidade, era utilizada em momentos de cerimônia, em momento de culto aos deuses, no momento mais propício para cultos religiosos. Então essa era uma peruca cerimonial. Era quase todo mundo careca por causa do espiolho, não é isso? Não só por causa dos piolhos, mas tinha um ritual de purificação. Então, as mulheres e homens tinham que ter todos os pelos depilados. Como se faz aqui no candomblé, que faz raspa a cabeça, raspa tudo. O pelo para o egípcio era impuro. Então, no momento de cerimônia, geralmente culto aos deuses, e aniversário do cada estátua, e cerimônia nos templos. E aquela cobra aqui em cima, né? Uma naja. O Aureus é protetor do Alto e do Baixo Egito, protetor dos faraós e da realeza. Tinha que ser utilizado. Olha que bacana. Então, a gente está vendo o tipo de
maquiagem que ela está usando nos olhos, é interessante, é o seguinte, a maquiagem ela não só era sinônimo de poder,